A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Teve uma época quando, acho que eu já tinha mais ou menos um ano na igreja, Deus tocou no meu coração e falou através de sonhos para me fazer um curso de teologia. Então tinha uns obreiros da nossa igreja que já estavam fazendo o curso, né? Amigos. Então eu fui lá, assisti a aula, me matriculei, fiz um curso. E um dia a gente voltando a pé, um pouco longe, né? A gente voltava, era até as 10 da noite, a gente voltando a pé. E eu conversando com um rapaz que ele era obreiro da nossa igreja. E ele se martirizando, dizendo, a gente está estudando, mas não adianta nada, porque a gente mal tem uma oportunidade na igreja para pregar. Ele falando essas coisas, né, que a igreja não reconhecia. Só que eu via ele tinha muita eloquência, sabe? Ele sabia muito pregar. Ele era usado por Deus na palavra, né? Aí, naquela conversa, eu comecei a falar para ele, eu falei, ô Wellington, o nome dele é até Wellington, você acha que Deus está te preparando, te capacitando para nada? Você acha que você está fazendo esse curso para nada? Deus provavelmente já tem um lugar para você, para te usar. É só uma questão de tempo. Fique em paz, meu irmão. Você vai ver se Deus não vai abrir uma porta e vai te direcionar. Você vai ver. Aí essa conversa assim informal, nós terminamos, cada um foi para sua casa. Aí eu acho que passou mais ou menos um ano. Ele foi viajar, ele é baiano, né? Foi viajar, foi passear na Bahia com a esposa. Acho que ele tinha até ficado desempregado, alguma coisa assim. E quando chegou lá na Bahia, na viagem dele, ele foi visitar uma igreja e para não prolongar muito a conversa, o pastor lá gostou dele e para encurtar mais ainda, mandou ele vir para aqui, para São Paulo, apenas buscar a mudança dele. Que a igreja já teria uma casa pastoral, o pastor gostou dele e ele iria ficar como pastor da igreja. Então, aquilo que eu estava falando para ele, numa conversa normal, não era eu, era Deus que estava me usando, porque do jeito que eu falei, aconteceu. Ele hoje pastoreia a igreja na Bahia. Da mesma forma que eu falei que já tinha um lugar para ele, era o Espírito Santo de Deus me usando. E eu não sabia. E assim, Deus tem muitas formas de trabalhar e às vezes a gente não sabe, tá? E não é a primeira vez que acontece isso comigo. Outra vez eu estava no meu trabalho e chegou uma menina lá que trabalhava de arrumadeira, né? E sempre que ela chegava no prédio, a gente ficava ali batendo um papo, conversando sobre igreja, que ela era evangélica e tal. E um dia a gente conversando lá, ela chegou e eu comecei a falar a respeito da minha situação que eu passei, o cara ter pedido a minha casa e eu fiquei tranquilo. Eu já contei esse testemunho e Deus arrumou uma casa na mesma rua, né, de uma forma assim milagrosa. E eu contando essa história e ela só ouvindo. Aí ela subiu, depois ela desceu, né? Ela falou, Júlio, é incrível como Deus te usa. Quando eu saí daqui, eu saí para não ficar chorando aqui na tua frente, porque eu subi lá no apartamento, me ajoelhei. Mas eu chorei tanto. Falei, mas por quê? Ela falou, eu estou justamente com o problema que você estava falando. Meu filho, a mulher pediu a casa a ele e a gente está numa agonia para procurar casa e você não sabia de nada e você falou justamente a história do aluguel da casa, não sei o que e tal. E eu chorei porque tu falou coisas que eu estava oprimida no coração e parece que Deus está me respondendo. E eu também não sabia de nada, né?
Eu não sabia de nada, só estava conversando aquilo que estava no meu coração, né? E depois ela me procurou e falou: Júlio, Deus abriu uma porta, achamos uma casa bem perto da dele e ele alugou. Então, acontece muito isso comigo, eu não sei se já aconteceu com você, de eu estar conversando com a pessoa normalmente e estar falando a vida dela sem saber que eu estou falando a vida dela. É um modo que o Espírito Santo de Deus me usa na arte da profecia. Quando Deus me usa na profecia, muitas vezes eu nem sei que estou profetizando. Não tem aquele negócio de para falar em língua, eis que te digo, meu servo. Não, comigo é diferente. Eu vou conversando com as pessoas e às vezes eu vou falando a vida delas, né? Às vezes eu vou contando a história da vida dela sem eu saber que estou contando. E depois ela se manifesta. Por exemplo, veja, sábado retrasado, segundo sábado do mês passado, eu fui para a sede, né? Para Santa Ceia, o culto de Santa Ceia. E Deus colocou uma palavra no meu coração, né? Quando eu cheguei lá, o pastor presidente Júlio traz a palavra. Para mim era uma honra, porque estava lotado de obreiros melhores que eu, né? E aí eu comecei a ministrar a palavra e você percebe quando a palavra é de Deus. A palavra vai penetrando e as pessoas vai ganhando a atenção das pessoas. Até criança para ouvir, né? Não me gabando, a honra para o Senhor Jesus. Eu sei que no meio da pregação, irmãos, o Espírito Santo falou no meu coração assim, aí, diga que Deus está vendo o cansaço e que Deus está providenciando uma viagem de férias. Aí eu peguei do jeito que o Espírito Santo me deu, eu falei, né? Deus está vendo o teu cansaço e o Espírito Santo de Deus manda te dizer que Ele está preparando uma viagem de férias. A igreja lotada e lá no meio estava a minha esposa Miriam, né? Eu não sabia para quem eu estava falando, eu só sabia que eu estava falando. E repentemente, nós falamos com o nosso patrão, do nada, uma conversa assim do nada, e ele liberou a gente para viajar de férias. Ou seja, eu estava profetizando para minha esposa e para mim mesmo, e talvez para alguma outra pessoa que estava lá. Mas assim, quando eu comprei as passagens, né, eu vou viajar daqui a uns dias, eu vou fazer vídeo lá, não vou parar de fazer vídeo. Talvez eu não consiga fazer live. Mas assim, na hora que eu comprei a passagem, eu falei, eita, eu falei sobre viagem lá na pregação. Deus me usa muito nessa área. Uma vez eu estava conversando com a irmã, ela foi fazer até o jardim lá do prédio, e ela falando assim, irmão, eu tô com assim com uma dúvida, eu quero ir pro interior de São Paulo e não sei se vai dar certo, não sei o quê. Aí eu conversei com ela, falei, irmão, vai embora. Vai, irmã, vai embora. O desejo já está no seu coração. É Deus que está dando esse desejo no seu coração. Vai lá, vai. Aí ela falou, irmão, Deus te usou para confirmar, eu vou embora. Está muito feliz lá. Acontece muito, eu não sei se acontece com muita gente, mas comigo acontece muito isso, de vir aquilo que está dentro do meu coração para falar, para esboçar. E eu falo às vezes uma conversa que começa do nada, e de repente as pessoas começam a chorar e falam, você está contando a minha vida inteira, Deus está te usando para falar comigo. Então, às vezes, talvez Deus esteja me usando agora nesse vídeo para falar com você. Você fica esperando, às vezes, Deus falar com você através de um profeta, um revelador, e Deus está dizendo assim, às vezes eu uso o esposo dela para falar com ela e ela não atenta que sou eu. Às vezes eu uso a esposa dele para falar com ele e ele não atenta que sou eu.
Às vezes eu uso o filho para falar com o pai, não atenta. E a gente fica esperando. Irmãos, Deus fala de diversas maneiras. Diversas maneiras. Eu estava ontem conversando com o meu pastor e estava falando para ele, quando eu estava lá no Nordeste, eu fui para lá viajar um ano e fiz uma oração lá dentro, debaixo de uma árvore, lá sozinho. Eu gostava desses lugares só. Comecei a falar com o Senhor: Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo, o Senhor vai me trazer para o Nordeste e tal, fazer essas perguntas para Deus. Aí de noite no culto, o irmão foi pregar e o irmão começava a falar: tempo, tempo, tempo. Tudo é no tempo. Tempo, tempo, tempo. Ele ia e voltava e o Espírito Santo falou, captou a mensagem. Então, aprenda, irmãos, que Deus não só fala através do ei, pará, papá, eis que te digo, meu servo. Não. Deus tem diversas formas de falar com o homem. Deus tem diversas formas de falar com você. Às vezes através da página de um livro. Às vezes através de um filme. Quantas vezes eu estou aqui assistindo e eu começo a chorar mesmo, feito criança. Porque eu começo a ver coisas no filme que as pessoas não veem, eu começo a ver o agir de Deus. Então, esse vídeo aqui é para dizer que Deus não só fala através de línguas estranhas, Deus fala de muitas maneiras. Deus tem me usado, eu sinto que Deus tem me usado para falar com muitas pessoas aqui no YouTube. Pessoas que vêm e dizem, pastor, o senhor está falando o que está acontecendo comigo. Será que é coincidência você estar passando por um problema aí e eu falar a mesma coisa aqui e bater e o seu coração arder? Preste bastante atenção no seu coração. Porque quando Deus fala, há um ardor dentro do coração. Era o que o Senhor Jesus estava com os discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos não reconheceram Jesus. Muitas vezes Deus está falando com você e você não reconhece que é Deus. Os discípulos conversando com Jesus e o Senhor Jesus se revela. Quando o Senhor Jesus se revela para eles, eles vão fazer uma pergunta. Ele vai dizer, e não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? Preste atenção no seu coração. Quando Deus fala, há um ardor. Só que Deus, Ele sempre vai falar com voz humana. Deus não vai falar com voz robótica. Deus não vai falar com aquela voz de eco do Cid Moreira, né? Ei, meu servo! Não! É voz humana, é voz conhecida, é voz simples. Pastor, o senhor tem base bíblica para isso? Tenho. Quando o Senhor chamou Samuel, ele entendeu a voz de Eli, uma voz que ele já estava acostumado. Sim, Senhor. Ele falou, não te chamei não. Ele deitou de novo, aí Deus, Samuel. E ele entendeu que era Eli. A voz de Deus se parecia com a voz de Eli. Isso não é à toa. A voz de Deus se parece com a voz que você conhece. Tudo aquilo que é bom, que é agradável, vem do Senhor. Tudo aquilo que edifica, vem do Senhor. É Deus falando com você. Por exemplo, quando eu falo aqui num vídeo e digo assim, irmãos, você precisa orar. E aquilo arde em você, não é o Júlio que está falando. É Deus usando o Júlio. Quando eu digo assim, aquieta o teu coração, fica em paz. Ou eu escrevo num comentário, fica em paz. Às vezes não é o Júlio que está escrevendo, é o Espírito Santo que está no Júlio falando para você. E você está pensando que é o homem. Eu vou pensar, é Deus. Todo dom perfeito vem de Deus. Tudo aquilo que edifica, que te traz paz, que te traz alegria, vem de Deus.
Às vezes você está esperando Deus vir por uma profecia. Será que lá tem profeta e Deus está dizendo, eu estou falando com você agora, e você, olha, presta atenção, abre os teus olhos espirituais. Faça uma oração, Senhor, abre meus olhos espirituais, abre o meu entendimento, me dá sensibilidade para eu ouvir e entender a tua voz. Porque Deus fala o tempo todo e às vezes a gente não atenta. Tá bom? O Espírito Santo colocou isso no meu coração para falar para você. Agora você vai ficar mais atento, tá? Então compartilhe esse vídeo para as pessoas ficarem atentas. Se inscreve se não for inscrito. Deus abençoe tua vida.